A gente teve o Fortaleza garantindo, né? Mas esticando a permanência de Pikachu, né, no clube. Vou Fortaleza até que aí atualizar. é uma estabilidade total, né, Cássio? É diferente, né? Porque aí você realmente aí é a pinça, aí é o elenco que é um pouco do que Adalto falou no comentário dele. Aí é a assertividade. Quando o Fortaleza traz, tem que trazer alguém que você diga, ó, porra, grande reforço, porque você tem aí titulares e reservas em quase todas as posições. Acho que a lateral direito, por exemplo, as duas laterais talvez falte um pouquinho mais de qualidade para esse nível, mas ficar com o Iago Pikachu para o Fortaleza, sobretudo, a gente pode tratar como uma notícia boa, né? Vendeu, acho que por quase 5 milhões, está comprando por basicamente 2. Assim, porque o dólar não está 5, né? Está menos que isso, está 4,80, alguma coisa assim. Aí está recomprando por US$ 500 mil, Pikachu. Falta até atualizar no blog. Por exemplo, o Fortaleza disse o valor certinho, coisa que o Bahia deixou de fazer depois de virar SAF. E era algo que a gente elogiava muito no Bahia. E nisso aí, só para dar um número aqui, que eu ainda não atualizei no post, mas enfim, é só adicionar um, naturalmente. Compras milionárias, essa é a 21ª compra milionária da história do Fortaleza, que do Nordeste é o segundo clube que mais adquiriu jogadores por pelo menos R$ 1 milhão. $1 milhão, né? Porque em algum momento da história o real valia mais que o dólar. E é curioso porque tudo isso começa a acontecer nessa passagem da Série A, né? Então, o Fortaleza tem essas 21 compras basicamente de 2019 para cá. O Bahia, por exemplo, tem compras milionárias da década de 90. O Vitória, para dar um exemplo, compra o Bebeto, comprou o Bebeto Campos também, Petkovic, enfim. E o Fortaleza, com um período muito menor, já está em segundo lugar. As compras milionárias do Nordeste, só 6 times conseguiram comprar. Então, 25 do Bahia, agora com Fortaleza 21. Depois eu vou colocar isso no Twitter, o post atualizado, mas estou lendo ele aqui. 25 do Bahia, 21 do Fortaleza, 19 do Ceará, que também é nesse momento de reconstrução, 10 do Vitória, boa parte lá dos anos 90, 8 do Sport e 1 do Náutico, que foi Chiesa. É preciso dizer que nesse ranking aí, é um levantamento que eu faço a partir de todos os dados que saíram. De repente, é possível que o cara diz, mas o fulano não está lá não, o cara comprou. Mas assim, eu não tive acesso à informação. Então, assim, deixo muito claro lá, não é um ranking com autenticidade selo ISO 9001. Assim, é o levantamento que eu faço com todas as informações disponíveis, levantamento muito antigo, que muita gente me ajuda hoje em dia, cara, de passo batida, o próprio torcedor, cara, saiu essa compra aqui, coloca lá, então essa venda também. Então, dentro desse cenário, de tudo que foi possível apurar, até hoje, o Futebol Nordeste adquiriu 84 jogadores por pelo menos R$ 1 milhão, e a maioria nos últimos anos. E aí, Cássio, não está confirmado ainda, mas... Pikachu tá. Não, Pikachu tá, pô. Tá na nossa frente aí. Não tá confirmado ainda. Parecia que era só complementando. Não tá confirmado ainda, mas... E aí eu acho uma contratação muito boa do Fortaleza, jogador que eu gosto demais, e o torcedor do Fortaleza conhece melhor do que eu, que é a volta de Moisés, né? Já falei desde que foi contratado. Esse é o melhor custo-benefício, ou um dos, no mínimo um dos, mas talvez o melhor custo-benefício que eu já vi, meu irmão. O cara, em 22, faz a jogada que vira o pênalti, né, do título do Nordeste, um jogador importante na conquista da Copa do Nordeste de 22, comprado por 3 milhões, foi vendido por 25, né? Mas assim, o que ficou para o Fortaleza foi R$ 22 milhões, ou seja, Fortaleza, que é o que eu conto no blog, inclusive, é tudo que o clube fica e o que gastou, né? Tipo, a mesma coisa para comprar, tá comprando por 10, mas eu tá juntando com 2, não tô. Eu conto o que o clube está colocando, quando dá para fazer isso. Então, o Fortaleza gastou 3 na ponte, voltou 22 e voltou um cara que foi essencial no Campeonato Brasileiro, um jogador muito bom, arisco, driblador, forte, e que eu não achava que não voltaria nem tão cedo. Assim, ou que voltaria para outro clube. De repente, poderia voltar para alguém do eixo sul-sudeste,
Mas se o Fortaleza confirmar essa volta de Moisés, e a gente vai considerar a forma que ele saiu, a forma técnica, né? A forma técnica que ele saiu do Fortaleza, seria um excelente reforço, Fred. Daquele reforço de janela, pronto, esse seria um ótimo reforço de janela. Eu acho excepcional o reforço, tá? Porque só se usa o termo janela quando o reforço é grande. Tá todo mundo contratando. Aí quando o cara contrata nome grande, é o reforço de janela, assim, porque é como se fosse não sei se tu já percebeu isso. Ninguém diz, tá trazendo fulaninho tal, e se reforçou na janela. Não, a galera não usa essa expressão, não. Só usa quando o nome é grande. E aí, Cássio, é um elenco, né, que o Fortaleza tem ali do meio para frente, que vai se formando, que é muito pesado, tá? Você tem, veja só, Guilherme, Machuca, Pedro Rocha, Galhardo, Lucero, Marinho, Pikachu, Crispim. É muita gente, nem todo mundo mesmo. Romarinho, nível. Se você considerar. Veja, nem todo mundo no mesmo nível. Guilherme naquela se fica, não fica. Marinho, sim, contrato longo. Moisés ficar, seria Moisés, Marinho. Pikachu, acho que seria banco, mas seria um ótimo banco. Mas provavelmente seria banco. Mas aquele que. O banco que joga, como eu disse, 70 jogos no ano. É 12º titular. E Lucero, ótimo. Galhardo, bom, mas já esteve em melhor forma. Mas acrescentando Moisés nessa lista, o Bahia está falando, o Bahia está devagar. Aí o Bahia está devagar e tem que trazer muita gente para ter um ataque próximo a esse aí. É muita gente, é um passo a mais aí. É um setor ofensivo. Agora, de fato, muito Moisés bom. Chegando, como o Emerson Penha fala, talvez signifique a não permanência de Guilherme. Você tem que abrir o caixa, assim. O dinheiro salário altíssimo. E dinheiro infinito é no Bahia, Fred. Pode ter muito, mas não é infinito, não. E Guilherme é um nome interessante, mas não é um nome tão valorizado assim, e que Vojvoda conseguiu meio que a contragosto da torcida. Demorou para ele pegar lá. Tinha até firmando o Guilherme, né, no time. Foi meio a contragosto ali da torcida, reclamações. Eu lembro a torcida escrevendo aqui no chat, devolve ele, manda para o esporte. Não é contragosto na contratação, não, mas eu acho que você está dizendo justamente, é contragosto depois das primeiras atuações, não é? Exatamente, é. Não é contratou. Foi difícil firmar ele como titular. Não se contratou achando que estava fazendo um mau negócio. Mas as primeiras partidas tem um número razoável ali de atuações, aí passou, mas a insistência de Vojvoda na utilização, na boa utilização, acabou terminando como um dos principais nomes do time. Naquele estilo de Guilherme, que não é um super definidor, né? Superchat de João aí. O Fred, eu sempre discordei desse ponto. Assim, ele foi artilheiro daquela. Muita gente não lembra ainda, mas ele foi artilheiro. Ele passou o brocador. Aquela Série B de 2019 no Sport, ele foi artilheiro. Ele meteu o gol. Foi muito bem, mas eu já falei, isso para mim é o melhor ano da vida dele. Mas o cara, ele talvez não serviu no Grêmio, porque o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, assim, porque o Grêmio está disputando, assim, um sarrafo ali. O Grêmio volta na primeira divisão no ano, no outro já está vice-campeão brasileiro, assim, é um patamar maior. Mas é Série A menos para igual. Já que nunca usou a expressão igual, Série A igual ali. Porque o Fortaleza está no G10, está bem no meio ali, né? 10 primeiro ali, o meio da tabela. Talvez não seja o Série A mais, no primeiro pelotão ali. Mas do pelotão intermediário para baixo é um jogador que joga, é um jogador de Série A. Pô. Mas, por exemplo, Cássio, Moisés eu acho muito mais jogador. Sim, mas a gente não está dizendo que é melhor. A gente, sim, eu acho, mas estou dando um exemplo. Mas a gente não está comparando. Não estou discordando, não. Só estou dizendo que, assim, de um Guilherme para um Moisés, para mim, faz uma diferença grande, sabe? Mas eu disse aqui exatamente que ele não. Veja, se a gente estava tratando que se um chega, o outro pode sair, mas se os dois, se um realmente chegar e o outro realmente permanecer, para mim, um jogador, não é característica diferente, mas um outro é muito melhor que o outro aí. É normal, assim, como você disse, a gente está nem discutindo isso. Inclusive, Moisés é reforço de janela, Guilherme não é. Para este Fortaleza, para o Esporte seria. Se Guilherme voltasse para o Esporte, seria. O Esporte, o maior reforço do Esporte seria um reforço de janela para o Esporte da segunda divisão. Para esse Fortaleza, a permanência de Guilherme não seria isso. A volta de Moisés, sim.
Olha, é um jogador de $500 mil de salário, viu? Quando foi pro Grêmio, ficou muito Por isso que eu tô inflacionado. dizendo que é jogador de Série A, pô. Eu disse, eu tava defendendo aqui, é um jogador de Série A, pô. Joga Série A. Se não ficar no Fortaleza, ele não vai pro esporte, não. Pode tirar o cavalinho da Não, chuva. pelo amor de Deus. Não é você não, é aqui o chat, é aqui o chat. Eu sei que a galera entendeu. Eu só quis traçar o sarrafo dos exemplos que a gente tá dando aqui, do nível que os reforços... Mas Bahia, eu acho ele Bahia valorizado. contratar X e o outro time contratar o mesmo X... X vezes 2 aí, outro time. Tem muda. Ele pode, por exemplo, bater no Bahia da vida, mas eu acho um jogador super valorizado. Eu acho, por exemplo, Cássio, para a realidade do Vitória, que não tem esse dinheiro todo, se gastasse um tiro, sabe, de $500 mil, de 400 mil, num Guilherme, aí para mim, para o Vitória, é altíssimo risco. É diferente o Fortaleza, que tem o elenco para trabalhar, tal. Eu acho que... Eu acho que o Vitória, em algum momento, vai pagar um salário próximo a isso. Vai ter, então. Eu acho que vai, mas eu acho que o Guilherme não é o cara que resolve. Essa é a minha visão. Seria um cara... Pode ser... Resolve pouco mesmo. Você é um que resolve na primeira divisão, mas seria... Não por quase, mas um valor talvez um pouco abaixo disso aí. Seria um bom reforço para o Vitória. Eu não sei quanto o Moisés vem ganhando. Né? Não sei mas acho que o Moisés é até mais caro que isso. Mas para mim uma diferença grande, tá? Sim, tá grande. O Fortaleza, nesses últimos dias, cara, também trouxe um zagueiro. Zagueiro argentino, né? Já com um lastro grande no futebol paraguaio, né? Jogador que vem de temporadas aí atuando, né? Líder aí da equipe. O Alexander Barbosa. E, fundamentalmente, foi revelado para outro patamar de mercado com o próprio Vojvoda, né? Naquele time do Defensa e Justiça que revelou o Vojvoda. Esse é um zagueiro que eu achei, obviamente eu não acompanho, tá? O pessoal pergunta aqui no chat, eu não tenho, não acompanho jogos do Libertad, não posso cravar que é um grande zagueiro, não é um grande zagueiro, mas o perfil é bem interessante, porque é um zagueiro de um time que tá sempre jogando, que disputa a Libertadores, que disputa a Sul-Americana, um cara que fez 44 jogos, tá? Na temporada, 6 gols, tá? Vai na frente, super vencedor com o Libertad, tá? Foram 120 jogos em 3 temporadas. Então, eu acho que esse é um perfil interessante, né? Um cara com 28 anos. E como o Emerson cita aí, né? O Fortaleza identifica ele no mata-mata, mas o próprio treinador conhece bastante, né? Ele é do time que mudou o patamar do próprio Vojvoda. Esse é o perfil Fortaleza, né, Cássio? E o detalhe, o Fortaleza precisa de zagueiros, né? Uma posiçãozinha que tem uma certa carência, né? Tem. E que acabou faltando um pouco ali na reta final. Todos os elogios que a gente tem para o setor ofensivo do Fortaleza, para mim, eles não vão nem um pouco, na intensidade nem um pouco próxima em relação à defesa do Fortaleza. Assim, tudo que a gente fica dizendo, pô, dá para montar um ótimo ataque, dá para montar um segundo ataque muito bom ainda. Na defesa, defesa que a gente está falando realmente é de zagueiros, o goleiro é muito bom. Mas da dupla de zaga, eu acho que dá assim para se reforçar, inclusive, se fosse possível, alguém no nível de Moisés, assim, se fosse algum jogador nessa função, porque proporcionalmente o sistema defensivo do Fortaleza não bate com um ataque, não.